Olá, me chamo Flávia Valier, sou farmacêutica da Residência Farmácia Hospitalar e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a via de administração inalatória. Bom, na aula de hoje teremos 3 pontos importantes. Os conceitos importantes, os conceitos gerais, em que a gente vai ver conceitos que vão ser imprescindíveis para o entendimento da aula, como a absorção, biodisponibilidade e a disposição de partícula. A via inalatória, propriamente dita, em que abordaremos o assunto principal da aula, falando um pouco sobre inalação, aerossol e os tipos de inaladores. E, por fim, alguns exemplos de medicamentos aqui do hospital, que são administrados pela via inalatória e a sua aplicação. Como conceitos importantes para a aula de hoje, nós temos a absorção, que vai ser aí a transferência do fármaco do seu local de administração para o compartimento central. No caso da via inalatória, o compartimento central vai ser o pulmão. Na absorção pulmonar, os fármacos, então, as substâncias, são absorvidas pelo epitélio pulmonar e pelas mucosas do trato respiratório. A biodisponibilidade vai ser a porcentagem na qual a dose do fármaco chega ao seu local de ação. Então, nessa via, a gente tem um rápido acesso à circulação sanguínea. Já a deposição de partícula, a gente tem o conceito de que as partículas com diâmetros entre 1 e 5 micrômetros são consideráveis respiráveis, então elas vão atingir as vias aéreas superiores. Partículas menores do que 1 micrômetro geralmente vão retornar na expiração. Partindo desses conceitos, a gente consegue entender um pouco melhor sobre a via inalatória. Algumas vantagens dessa via são a absorção quase instantânea do fármaco pela corrente sanguínea, evita a perda pela primeira passagem hepática e, no caso da doença pulmonar, a aplicação do fármaco no local de ação desejado. Uma outra vantagem também vai ser a baixa biodisponibilidade sistêmica, que vai reduzir o risco de reações adversas. Para a efetividade dessa via, a gente tem que levar em consideração a propriedade do fármaco e a quantidade e distribuição. Então, o tipo de inalador, a técnica de inalação e a adesão do paciente. Mesmo em situações ideais, menos de 20% do aerossol fica no pulmão. Por isso que é tão importante que os profissionais de saúde saibam sobre a via inalatória e como aplicar corretamente. Então, na inalação, a gente tem 3 tipos, pode ser o aerossol, o gás ou o vapor. Na inalação, a gente vai permitir aplicar o fármaco na mucosa brônquica e em menor quantidade nas membranas alveolares. Isso vai poder ser empregado visando a absorção alveolar e obtenção dos efeitos sistêmicos, por exemplo, nos anestésicos inalatórios. Mais à frente, nós vamos explicar um pouco sobre essa diferença dos efeitos sistêmicos para os anestésicos inalatórios. Já o aerossol é uma solução ou pó micronizado que é convertido em uma névoa ou poeira. Em condições desfavoráveis, cerca de 90% da dose inalada vai acabar no trato gastrointestinal. Pode ser através de inaladores, como nebulizador, ou por válvula. Aqui a gente tem um esquema de absorção de aerossol, mostrando um pouco melhor para vocês. Como a gente pode ver aqui, no momento da inalação, a profundidade alcançada pela inalação da solução aerossolizada, contendo fármaco, ele vai vir e vai chegar até os pulmões. Mas alguma porcentagem vai passar também para o trato gastrointestinal, como a gente pode ver. Então, se não for muito bem aplicado esse fármaco, como a gente pode ver aqui nesse quadro, 90% dele pode ser arrastado para a glote e deglutido para o trato gastrointestinal. Por isso que é importante saber a melhor forma de aplicação. Então, como eu falei, o pulmão pode servir como um local de perda na primeira passagem por excreção. Então, o medicamento ele vai retornar na expiração. É importante também ter em mente sobre pacientes idosos que a redução da capacidade respiratória máxima desses pacientes pode reduzir ainda a absorção desse tipo de fármaco. E aí, falando um pouquinho sobre os anestésicos inalatórios, o mecanismo deles de ação ainda não é muito bem elucidado. Porém, a gente sabe que eles têm um efeito sistêmico pela absorção alveolar, conforme foi falado lá no início da aula. O potencial de ação desse tipo de fármaco tem relação com a lipofilicidade dele. A lipofilicidade ela é a afinidade
que o fármaco tem com a parte lipídica, ou seja, a gordura de uma molécula. Então, quanto maior for a lipofilicidade, maior vai ser o potencial de ação desse fármaco. Por exemplo, aqui na imagem a gente consegue ver, né? O óxido nitroso, que é o N2O, ele tem uma baixa potência, requer uma pressão parcial elevada e ligação aos tecidos relativamente baixa, necessitando de uma inalação em alta concentração em relação ao isoflurano, que vai ter uma alta potência, uma pressão parcial baixa, mas suficiente, né, para ter o efeito, e a ligação é relativamente elevada nos tecidos. Isso tudo devido à lipofilicidade. Então, quanto maior essa lipofilicidade, maior vai ser a potência anestésica. Nesse tipo de fármaco, a gente tem que levar em consideração também a excreção, né? Então, a via de eliminação desses anestésicos. Por exemplo, o óxido nitroso, ele vai ser totalmente eliminado na expiração. Por isso que a gente deve utilizar ele com outros anestésicos, porque ele não vai produzir uma anestesia com profundidade. Em relação, por exemplo, ao alotano, que já vai ter uma melhor propriedade anestésica, porém com efeitos adversos mais preocupantes. Por isso que ele não é muito utilizado, né? Porque ele gera metabólitos, causando uma toxicidade hepática. Já em relação ao desflurano, por exemplo, que seria o melhor, que vai apresentar o mesmo comportamento que o sevoflurano, por exemplo, que vai ser mais estável, com início e fim rápidos e menos efeitos adversos. Agora, indo para a parte dos tipos de inaladores, nós temos 3 tipos: os pressurizados, os em pó e os nebulizadores. Os inaladores pressurizados, eles vão poder ser utilizados em todas as faixas etárias. São as famosas bombinhas, né? Ela vai liberar uma dose pré-definida e as partículas são micronizadas, então a gente pode observar aqui na imagem. Elas são micronizadas, misturadas a um propelente. Esse propelente, ele é um material que pode ser usado para mover um objeto aplicando uma força. Geralmente vai ser um gás que vai transformar o fármaco em um aerossol. Já os inaladores em pó, eles têm um fluxo de inalação alto, então turbulento, e ele não é viável para uso em crianças menores de 5 anos de idade. Isso pela forma de aplicação dele, que a gente vai ver ele um pouquinho mais à frente. Esses inaladores em pó, eles utilizam partículas sólidas, geralmente comprimidos ou cápsulas, que são liberadas instantaneamente, e eles são ativados pela inspiração. Então, como eu falei, ele não é viável para crianças menores de 5 anos, porque a gente necessita da força da inspiração para usar esse inalador. Então, aqui, como uma diferença entre os inaladores pressurizados e pó, a gente tem que os pressurizados, eles podem usar o espaçador e podem ser utilizados em crianças menores de 5 anos. Já os inaladores em pó, eles não vão ser viáveis para menores de 5 anos e também não são viáveis o uso de espaçador. A gente tem que ter em mente que na aplicação, o bocal do inalador é posicionado em frente à boca e a gente vai envolver o bocal pelos lábios e acionar no início da inspiração do paciente. A quantidade máxima a ser administrada e recomendada é dada pelo número de vezes que a válvula é acionada. Então, cada vez que a válvula é acionada é uma dose. Já para os nebulizadores, a gente vai ter um tempo de inalação prolongado, uma necessidade de doses mais elevadas e a possibilidade de contaminação do sistema. Esse tipo de inalador, eu preciso de uma compressão de ar ou uma energia ultrassônica que vai transformar as partículas líquidas em aerossol. Por causa disso, que eu tenho uma possibilidade maior de contaminação do sistema, porque eu tenho ali a umidade das partículas líquidas no local. Então, requer um cuidado um pouco maior. E agora, para a terceira parte da aula, nós vamos dar alguns exemplos de medicamentos que temos aqui no Hospital Federal Cardoso Fontes e a sua forma de aplicação. Para os inaladores pressurizados, que são, as famosas bombinhas, a gente tem aí um exemplo aqui na imagem, em uso em criança. Geralmente é o mais utilizado para crianças. Então aqui vocês podem ver que ele está com uso de espaçador, que é um dos únicos que pode ser usado. No hospital, a gente vai ter alguns fármacos que estão nessa forma farmacêutica. Beclometasona, formoterol mais budesonida, fenoterol mais ipratrópio, propionato de
fluticasona, salbutamol e o salmeterol mais fluticasona. Para esse tipo de inaladores, até os 3 anos de idade, a gente pode usar um espaçador conectado à máscara facial, conforme a imagem que eu mostrei anteriormente. O disparo deve ser feito já com a máscara adaptada na face e o tempo de inalação deve ser de 20 segundos em espaçadores pequenos e 30 segundos em espaçadores grandes. Entre 3 e 8 anos de idade, vai ser preferível o uso da peça bucal. O disparo deve ser feito na inspiração da criança, então é importante aí que o profissional instrua a criança a fazer a inspiração no momento em que ele for dar o disparo e também estimular a inspiração lenta e profunda do paciente. Já acima de 8 anos, o bocal do inalador deve estar entre os lábios bem fechados. A inalação vai poder ser única, profunda e suave. O disparo deve ser sincronizado com a inspiração, então também deve ter que ter esse cuidado da instrução ao paciente de inspirar no momento do disparo e deve ser feita uma apneia, né? Ou seja, prender a respiração por 10 segundos, para eu garantir que aquele fármaco chegou ao local de ação. Sempre deve se agitar também previamente o dispositivo, a aplicação antes da aplicação para evitar subdoses, e a limpeza desses inaladores pressurizados deve ser feita a cada 7 a 10 dias para o melhor funcionamento desse inalador. Essa inspiração lenta e a apneia também vai ajudar a deposição do aerosol nos brônquios, melhorando assim o efeito desejado. Já os inaladores em pó. No hospital, a gente tem padronizado 2 fármacos, a budesonida ou formoterol mais a budesonida. Esse tipo de dispositivo, a gente chama ele de um sistema aerolyzer. Então, a gente abre a tampa do inalador, que vai expor o compartimento interno. Nesse compartimento interno, a gente coloca a cápsula ou o comprimido no compartimento e vai fechar a tampa, acionando o mecanismo de perfuração ou trituração desse comprimido. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente tem a técnica de inalação. Então, nesse momento de inalação, o paciente deve expirar completamente fora do inalador, colocar o inalador, o bocal do inalador entre os lábios, aspirar de forma forte e profunda no bocal do inalador e fazer uma apneia de 10 segundos. Por fim, deve-se conferir o esvaziamento da cápsula. Se não houve o esvaziamento da cápsula, deve-se repetir esse procedimento da técnica de inalação até que todo o medicamento seja consumido. Devido a essa técnica de inalação, é que fica inviável o uso desse tipo de inalador para pacientes idosos e crianças abaixo ali dos 5 anos, porque já fica mais difícil para esses tipos de paciente fazerem a aspiração profunda e forte no momento da inalação desse fármaco. Então, deve-se evitar esse tipo de inaladores para esses tipos de pacientes. Já para os tipos de inaladores de nebulizador, nós vamos ter a budesonida, o formoterol e o ipratrol. Esses nebulizadores, no ambiente hospitalar, vão depender de oxigênio ou ar comprimido, que são alguns gases medicinais que a gente tem aqui no hospital. Na técnica de inalação, deve-se ter em mente o volume total, ou seja, a droga mais o diluente, que tem que ser de 3 a 4 ml, e o maior volume vai requerer um maior tempo de procedimento. Não deve-se usar água destilada como diluente, porque esse tipo de fármaco, água destilada, ele vai causar o broncoespasmo, então não é o ideal. O fármaco que tiver essa apresentação por inalador, o tratamento desse inalador de nebulizador, o tratamento com ele deve ser limitado a pacientes que não consigam coordenar a inalação pelo inalador de dose medida, que vai ser ali a relação com a deposição de partícula. Por isso que ele é muito utilizado em pacientes idosos. Outra coisa também importante de ser falada é que aqui no hospital a gente tem a budesonida nessa forma de flaconete, que está aqui na imagem. Após aberto esse flaconete, ele não pode ser reutilizado. Então, se eu não utilizar o conteúdo total do flaconete, eu tenho que descartar ele e abrir um novo em um outro momento. Não tem como eu guardar
esse medicamento, diferente de outros medicamentos que vêm nessa forma de frasco, né, conta-gota, como o Ipratrópico, por exemplo. Ainda sobre os nebulizadores, voltando um pouquinho lá sobre os fármacos anestésicos inalatórios, no hospital a gente tem padrão o sevoflurano, que é muito usado no centro cirúrgico, que é um anestésico geral inalatório. Esse fármaco também geralmente é utilizado por essa via de nebulizador. Por fim, a gente tem também alguns gases medicinais que eles são aplicados da mesma maneira e passam pela essa mesma via dos medicamentos inalatórios. É sempre bom a gente ter em mente que os gases medicinais, né, o oxigênio que está ali disponível, né, para o paciente, também é um medicamento. Então, deve-se ter essa conscientização, né, de estar sempre avaliando o paciente para o uso racional ali desses gases também. Essas foram as referências bibliográficas e obrigada por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a farmácia. Nós ficamos no prédio ambulatorial do primeiro andar. Nossos ramais são os 210 da farmácia interna e 268 da farmácia externa. E também estarei deixando um material de apoio aqui para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Obrigada!